Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos os que nos assistem pelas redes sociais, desejando a todos muita paz. E vimos mais uma vez o Sinal Verde, que é um livro que nos orienta como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, na família, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. Se a gente segue, se nós seguirmos esses ensinamentos aqui, nós teremos uma condição de relacionamento muito mais salutar, muito mais agradável. A dificuldade é que muitas vezes a gente não percebe isso, a gente imagina que são as outras pessoas que estão equivocadas. Como a gente tem falado muito, nós estamos sempre terceirizando as dificuldades, achando que sempre é o outro que precisa mudar, e nós não. E é nesse sentido que Kardec traz também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra da codificação da doutrina espírita. Nós vimos há 2 meses, talvez até mais, ficamos bastante tempo estudando o capítulo 5º, que está falando sobre as aflições. E esse capítulo é longo, porque são muitas as aflições próprias da Terra, um planeta de pessoas, todos nós ainda bastante equivocados. Estamos caminhando para a luz, mas se não tivermos o interesse, a vontade, a determinação de modificar, nós ficaremos nesse trocar 6 por meia dúzia. Esse capítulo 5º, ele tem 31 itens. E nós vimos esses itens no período que o estudávamos. Quando a gente passa para o Cristo Consolador, e Kardec, depois de falar das aflições, ele está contando para a gente assim: para todas essas aflições, existe um consolo. É por isso que o capítulo 5º das aflições vem antes do Consolador prometido por Jesus. Todas essas aflições têm um consolo. Esse consolo foi trazido por Jesus, essa orientação foi trazida por Jesus, quando a gente vê na informação trazida pelo evangelista João. Jesus estava em Jerusalém, na Santa Ceia, que todos nós sabemos da importância da Santa Ceia, e naquele momento ele lavou os pés dos apóstolos, dividiu com eles a ceia, que na verdade era pão e vinho, muito pouco. Não tinha essa fartura que se tem hoje, isso é a ceia do Senhor. Jesus mostrando a importância da confraternização, da solidariedade, da fraternidade, do sentimento cristão, nos apresentando Deus como Pai, quando ele diz: eu voltarei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Portanto, ele já sabia das aflições que ele ia passar. Ele ainda estava num período de grande entusiasmo dos judeus para com ele, havia entrado em Jerusalém triunfante, e daí ele vai proferir esse sermão, esse discurso, que é exatamente o sermão ou o discurso do cenáculo, onde ele orienta os companheiros que lá estavam, que ele voltaria ao Pai, quer dizer, eu vou desencarnar, eu vou deixar o corpo físico, mas eu não vos deixarei órfãos. É isso que ele está falando. Olha, Pai, tem uma dificuldade aqui agora, mas vocês não se preocupem, eu não vos deixarei órfãos, mais tarde eu mandarei o Consolador. Esse mais tarde, para nós mais tarde, é no outro dia, daqui 1 mês, daqui 2. Para os espíritos que têm a eternidade, como todos nós temos, esse mais tarde só surgiu no século XIX. E aí Kardec traz, e o interessante dessa história toda do Evangelho, da recepção do Evangelho, da codificação, da escrita do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec sai de Paris. Paris era uma cidade agitada intelectualmente, muitos e muitos intelectuais, ela ditava
as normas da filosofia, da ética, da etiqueta, da boa conduta, tudo passava por Paris, por isso é chamada Cidade-Luz. Hoje muitos entendem que é Cidade-Luz porque ela é iluminada, e ela é mesmo bastante iluminada, mas não é nesse sentido físico, é Cidade-Luz porque de lá surgiram as orientações filosóficas para o mundo. Daí a importância de Kardec estar em Paris, ter reencarnado em Paris, porque dali é que sairiam as orientações para o mundo. Ele tinha que conviver com aquela intelectualidade que lá estava. E aí, havendo a necessidade de mais introspecção, quer dizer, de ficar mais recolhido, ele se ausenta da cidade de Paris, vai para uma cidadezinha pequena na costa da Normandia, na costa marítima da França, que se chama Saint-André, e lá ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 6, nós vamos ver primeiramente ele falando sobre o evangelista João, quando ele traz essa afirmativa, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Depois ele, o codificador, faz um comentário, como ele sempre fez em muitas das obras da codificação, comentários de Kardec. Os que estudam a codificação da doutrina espírita sabem que tem o comentário de Kardec. Nesse comentário, ele vai dizer assim, entre o que nós destacamos, tudo é muito importante, mas como nós não vamos ler todo o texto, nós destacamos algum. Levanta o véu deixado, o Espiritismo, levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Quer dizer, foi proposital que Jesus, o Senhor, deixa alguns mistérios. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Muitos vão querer saber quem é que vai voltar, quando voltará, como será. Então, quer dizer, é um mistério. Levanta-se o mistério deixado de propósito e vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Essa frase aqui já é a síntese de toda a orientação da doutrina espírita. Trazer uma suprema consolação. O que é supremo? É o máximo. A gente escuta a torto e a direito aí, todo momento, falando da Suprema Corte, quer dizer, a Suprema Corte em todos os lugares é aquela que julga em última instância, não se tem mais, depois que a Suprema Corte julga, está julgado. Vimos aí, esses dias atrás, esse debate sobre Suprema Corte. Então, aqui está falando uma suprema consolação. O máximo de consolação é a que a doutrina espírita traz. A todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, ninguém está sofrendo de graça, ninguém está sofrendo porque o endereço está errado. Todos nós que estamos na carne, ou às vezes fora dela, estamos passando por dificuldades, porque não são próprias no estágio de evolução em que vivemos. Como é que a gente faz, né? Porque a gente quer saber como é que faz para sair da dificuldade. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos ver como é que é a orientação dele para sair da dificuldade. E ele segue aqui. Mostra seu objetivo no fato, ainda Kardec, de os sofrimentos serem como as crises salutares que trazem a cura. A cura está na enfermidade. Difícil de entender isso, né? A cura está na enfermidade. Então, quando a gente está passando por um processo de grande aflição, de enfermidade muito grave, não é por acaso, tem um motivo para estarmos passando por aquela dificuldade, por aquele sofrimento, por aquela dor. E se a gente começa a reclamar, a lamentar, então nós não vamos ter o mérito desse sofrimento, dessa dificuldade. Por isso, voltando lá na Nizinha, ela sempre nos dizia, a dor é o tratamento de beleza espiritual para o espírito. Aí a gente vê,
Quando a pessoa quer ficar muito bonita, ela tem que ligar no salão, marcar a hora, chega lá, tem gente na frente, espera, esquenta, esfria, limpa, arruma, estica, e aí a pessoa sai de lá feliz, porque vai para uma festa, vai para o casamento, mais bonita. Mas para ela chegar àquele ponto daquela maquiagem, daquela roupa, daquele regime, foi muita dificuldade, muito sofrimento. Mas ela passou por tudo aquilo porque ela queria um resultado. E aí a gente não quer passar pela dificuldade, mas nós queremos ver o resultado. O resultado, no caso, é serenidade, equilíbrio e paz. Encerrando essa consideração do codificador, ele diz assim: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Então está aí, Jesus falou que não nos deixaria órfãos. É o nosso Pai, é a nossa orientação, a nossa bússola, doutrina espírita, restabelecendo o Evangelho de Jesus. Que faz que o homem saiba de onde ele vem. Aí a gente vai lá na codificação, no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, e vemos a parte filosófica do livro, e Kardec inquirindo, perguntando aos espíritos de onde viemos, para onde vamos, que somos. Então tudo isso está ali, da importância do estudo às 7 horas da manhã, aqui na mansão. De onde vem, onde vai e por que está na Terra. Tudo isso o Espiritismo está nos contando. E as outras pessoas, os nossos entes queridos que já se foram, onde eles estão? Muitos poderemos ser nós mesmos. O bisavô, o nosso bisavô, a nossa bisavó, pode ser nós mesmos. O avô pode ser nós mesmos. E aí a gente vê aquele que já cometeu um determinado equívoco em vidas anteriores e está consertando agora nessa encarnação. Se a gente pegar as obras, os romances do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, as obras do Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico, nós vamos ver muito da ação e da reação. Inclusive, há um livro de autoria de André Luiz e Chico Xavier, que se chama Ação e Reação. Trouxemos há cerca de 2 ou 3 meses um trabalho, um estudo sobre ação e reação, que é uma lei da física, senão nós vamos repetir tudo de novo, da física, né? Quer dizer, física, ciência, ação e reação. E depois, esse é o item 4, Kardec começa na instrução dos espíritos, num item 5, que se chama o Advento do Espírito Verdade. E ele vai até o item 8. E vejamos como é interessante, porque nesse item 5, já é o Espírito Verdade, o item 5 já é o Espírito Verdade, e foi recebido, observemos os detalhes, foi recebido em Paris, em 1860. Portanto, o item 5, o Advento do Espírito Verdade, e aqui está essa grande frase no final, e quem traz o Espírito Verdade. E por que nós estamos ressaltando? Para observarmos que foi mais de um médium, porque são cidades diferentes, duas são em Paris, uma em Havre e outra em Bordeaux. São espíritos médios diferentes, trazendo as orientações do Espírito Verdade. E o que é que nós destacamos aqui? Sinto compaixão por vossas misérias. O Espírito, o Senhor, Jesus, falando, sinto compaixão por vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, em não estender uma mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Estou contando para vocês que é desse jeito, eu fico com pena, porque embora eu falando, traduzindo o que o Espírito Verdade diz, embora eu falando, vocês ainda continuam equivocados. É isso que ele está falando aqui. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, quando ele está falando isso, Espírita, amai-vos. É uma ordem, é uma determinação, é imperativo, amai-vos. Ele não está sugerindo, ele está nos impondo que exerçamos o sentimento do amor.
Esse sentimento do amor ele vai passar pelo amor a nós mesmos, sem egoísmo, mas se nós não gostarmos de nós mesmos, quem é que vai gostar? E ele disse amar os inimigos. Jesus disse amar os inimigos. E aqui ele vai dizer amar a família, amar a sociedade, amar os inimigos, amar o trabalho, amar a Deus. Amar. Ele não especificou. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, quer dizer, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente vai tendo convicção. E quando nós somos convictos, nós entendemos essa lei de ação e reação, essa lei de causa e efeito. E aí ele vai para o capítulo 6º, que também foi recebido em Paris, em 1861. Quando ele chega no capítulo 7º, ele diz assim: sou o grande médico das almas. Médico serve para quê? Para curar as pessoas, para dar remédio, para orientar, para dar dieta, é para isso, né? Para trazer bem-estar físico às pessoas, mental às pessoas, dependendo da especialidade dele. Então, eu sou o grande médico das almas, ele vem para trazer cura às nossas almas. Mas se o médico receita o remédio, fala, você não pode comer isso. Aí eu chego em casa e como exatamente aquele que ele falou que eu não podia. Não bebo o remédio, e tem uma estatística que fala que grande parte dos remédios os médicos prescrevem, as pessoas não tomam e elas não saram mesmo. Então, quer dizer, não é só o médico das almas que está prescrevendo e as pessoas não estão cumprindo a prescrição. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-los. Remédio para curar as nossas aflições. Eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou sem esperança, eu estou com tantas e tantas dificuldades. O que eu faço? Se apegue a Jesus. Se apegue à orientação de Jesus. O amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Trazer-vos os remédios que deve curá-las, os fracos, os sofredores e os enfermos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Deus esqueceu de mim porque eu estou com tanta dificuldade. Não, vamos pegar com ele para a gente ter força. Daí a gente sempre está lendo o livro Coragem, para termos essa coragem mesmo de resistir às tentações e termos coragem, sobretudo, da modificação íntima. Essa mensagem, como diz, também do Espírito Verdade, porque são 4 mensagens e todas 4 dele, do Espírito Verdade, repetindo. Tem uma consideração de Kardec e 4 mensagens. E aí encerra-se esse capítulo, porque quando nós temos 4 mensagens do Espírito Verdade, está suprindo todas as outras ocorrências. Aí quando chega no capítulo 8º, que foi recebido lá em Havre, essa cidade de Havre fica também na costa da Normandia, num lugar também muito especial, foi praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Prática como muitas outras cidades da França também. Então a gente está vendo que são médiuns diferentes, um em Havre, um em Bordeaux e 2 mensagens em Paris. E ele começa assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Tem que pedir, tem que orar, tem que fazer culto cristão no lar, né, doutor Mário? Tem que fazer culto cristão no lar. Tem que bater o joelho no chão, como se diz, e pedir misericórdia mesmo. Então, no momento da aflição, ao invés de reclamar, lamuriar, e a gente contou a história aqui na quarta-feira, vamos repetir rapidamente, porque alguns não estavam, daquele rapaz que pegou o trem para ir para a Transiberiana, que é uma viagem muito longa, 1 mês viajando ali pela Sibéria, região muito gelada. E a hora que se sentou uma moça do lado dele, ele disse assim: que azar. 4, 5 horas depois, ele repetiu a mesma frase: que azar. À noite ele repetiu outra vez, porque eles
dormem no trem de noite, né? Um mês viajando, 20 e tantos dias viajando. No terceiro dia que ele estava repetindo a mesma palavra, que azar, a moça muito caridosa, podia até ser espírita, né? Ela fala assim, o senhor está reclamando tanto? Qual que é a dificuldade? Por que o senhor está falando tanto azar, tanto azar? Ele falou assim, você não acredita que eu peguei o trem errado? Tem 3 dias que eu estou dentro desse trem e ainda vou andar mais 28. Com um detalhe, o trem para de cidade em cidade, entram pessoas, descem pessoas, outros pegam novamente em outros momentos, ficam 2 dias em determinado lugar, viaja de novo. Então, quer dizer, ele estava se comprazendo, estava feliz em dizer a palavra azar, ele estava satisfeito de estar no trem errado, porque se ele tivesse tão incomodado assim, o que ele teria feito, gente? Saído do trem, descido do trem, ir para outra estação, pegar outro trem ou voltar, ele tinha que tomar uma atitude na vida. Então isso acontece muito conosco, que nós ficamos lamuriando, mas muitas vezes nós nos comprazemos, quer dizer, nós ficamos felizes com a lamúria. E aí, quando a gente lamuria muito, os mentores espirituais deixam de lado a nossa guarda para que os espíritos equivocados se aproximem, porque aí a gente vê que a lamúria não vale a pena. Mas ele diz assim, seu poder cobre até o poder de Deus, né? E em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Sabe aquele cachorrinho que está em casa, que a pessoa acha ele tão lindo? Não é um bálsamo? Sabe aquele amigo que a gente pode mandar um WhatsApp para ele de madrugada e falar, minha vida está tão difícil, me ajuda? Não é o bálsamo? Sabe o dia que está como esse de hoje, que a gente está tão feliz porque está mais nublado, menos quente? Não é um bálsamo? Doutrina espírita é um bálsamo nas nossas vidas. A gente fica pensando assim, todos nós que temos tanto tempo de doutrina, que teria sido da vida se não fosse a doutrina espírita? Olha, nós teríamos cometido tantos desatinos e teríamos tido tantas decepções. Então, pela vigilância, pela disciplina, pelo discernimento que a doutrina espírita nos dá, nós acabamos sendo mais contidos, exercendo mais a sabedoria, nos preservamos mais e, por consequência, nos tornamos mais felizes. Mas aí ele vai falar 2 palavras que são de grande importância. O Espírito Verdade, nessa mensagem trazida em Havre, em 1863. Vocês observam que foi em 1960, 61, nós já estamos em 1863. Ele vai falar o devotamento e a abnegação. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo, devotamento e abnegação. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras, devotamento e abnegação. Aí nós fomos procurar lá no dicionário, saber qual que é o significado de devotamento. Nós tínhamos que saber o que é devotamento, né? Devotamento. E aí está falando assim, que devotamento é dedicação. Arruma um jardinzinho lá, uma planta. Não molha ela, não. 3 dias depois, aqui nem 3, né? No outro dia ela já está morta. No outro dia ela já morreu. Pega um animalzinho de criação e larga ele lá. Vai dar até crime, né? Dá até ação penal, porque é maltratar o animal. Mas vamos lá na planta. Ficou 3 dias. Mas ao passo que, se eu cuidar dela, colocar o adubo, tirar o capim e conversar com a planta, daqui a pouquinho essa planta está linda. Então eu tive uma dedicação com essa planta. Eu fui dedicado com ela. Em todas as situações da nossa vida, se nós não tivermos dedicação, nós não alcançaremos os objetivos. Kardec, por exemplo, era um homem de estudo, um homem muito preparado e precisava de dinheiro, porque ele não tinha recursos. E a gente viu isso no filme.
Se ele não tivesse tido a dedicação que ele teve para com a doutrina espírita, nós não teríamos a terceira revelação. Os que nos antecederam em doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes, vamos imaginar Dr. Bezerra de Menezes frequentando a corte do imperador, discriminação por todo lado, e ele chegar e falar assim, eu sou espírita, hoje é fácil. Agora há pouco nós conversávamos lá no laboratório, o Dr. Mário dizendo que os espíritas são formadores de opinião, são pessoas muito respeitadas na sociedade, daí a nossa responsabilidade maior ainda, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, devotamento. A gente fica imaginando as pessoas que nos antecederam na casa espírita, na causa espírita, ficamos imaginando o trabalho de João Nunes Maia com relação à pomada, porque a primeira pomada foi feita em uma panela de pressão quebrada, e eles ficaram mais de mês colocando a pomada dentro dos potinhos, porque não tinham tido a ideia ainda que naquele funil resolve-se o problema. Era naqueles palitos de picolé, palitos de abaixador de língua, que eles iam colocando as pomadas dentro dos potinhos. Então, isso é dedicação. Ficamos imaginando o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Olha que dificuldade, porque ele estava lá na fazenda e já dava graças a Deus que tinha arrumado um trabalho, porque antes ele estava trabalhando numa venda. Pensa o Chico trabalhando numa venda. Pensa o Chico vendendo cachaça. Porque além da questão própria dele, da resistência ética que ele devia ter, a dificuldade com relação aos espíritos que estavam rodeando aquela venda. Pensa o Chico no momento em que ele estava trabalhando, menor de idade, à noite, numa tecelagem, numa fábrica de tecelagem, tecidos. Aquelas plumas não tinham as condições de segurança de trabalho que existem hoje. E sabem por que ele chegou a essa fábrica? Porque o padre ficou com pena dele e imaginou assim, se não der uma solução para esse menino, olha a misericórdia divina atuando, se não der uma solução para esse menino, ele vai ser internado como louco. A intuição do padre, a presença da espiritualidade amiga, como a família precisava muito do salário dele, o padre sugeriu, arruma um emprego para o menino, porque aí ele vai trabalhar, vai produzir, vai trazer o dinheiro para casa e fica livre do sanatório para doentes mentais. Uma pessoa que fez a diferença, porque claro que os amigos espirituais, o Emmanuel estava lá, mas se não tivesse dado certo dessa maneira, nós teríamos sido privados do desdobramento da doutrina espírita. Então, é importante que a gente tenha esses entendimentos de dedicação, e ele dedicado à doutrina espírita. E a doutrina espírita precisa mesmo da nossa dedicação. Mas precisamos ser muito discretos também com relação, não na divulgação pelas nossas ações, mas nas questões internas da própria doutrina, temos que ter o cuidado de sermos mais discretos. E o devotamento, nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas sobre o devotamento, que é a dedicação. A dedicação de filhos para com pais, de pais para com filhos, de amigos para com amigos. Dedicação. Nós não vamos perder em nenhum momento se formos dedicados. Por isso o Chico diz que o bem que você faz, quer dizer, a dedicação que você tem para com os outros, será o teu advogado em toda a parte. A gente sabe que advogado é para defender aquele que há necessidade de ser defendido. E ele segue a abnegação. E a abnegação também vamos procurar. É o desinteresse, é a renúncia. Então, quando nós temos o desinteresse, quando nós renunciamos, nós achamos tempo para praticar, para trabalhar na causa da divulgação da doutrina espírita. Sabem como a gente vai acordar mais cedo, dormir mais tarde e priorizar? Porque tempo é uma questão de preferência.
Muitos devem estar dormindo agora com esse tempinho gostoso, e outros já estão na lida. E aí, na hora de aferir, de balizar, quem é que foi mais desinteressado, quem renunciou mais, e por consequência, quem será mais feliz, evidentemente que nós vamos chegar àquele que realizou esse trabalho. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua, porque não tem jeito de você ser abnegado ou ser dedicado em só um momento. São uma prece contínua. Encerram um ensinamento profundo. A sabedoria, estamos repetindo, a sabedoria humana reside nessas duas palavras, quais sejam: devotamento e abnegação. Que Jesus nos abençoe, nos conceda muita paz.